Eu falo que na sexualidade a gente tem que primeiro desaprender para depois aprender. Muitas das coisas que os pacientes acreditam e chegam para mim, a gente tem que desconstruir no consultório para depois a gente reconstruir uma visão mais saudável. Como eu estava falando para você ali no off, eu tenho pacientes que muitas vezes terminam a sessão com raiva de mim. Eu geralmente peço um feedback para eles no final. Como é que você está se sentindo? Eu tô com raiva. Eu não acredito nisso que você está falando. Eu falei, me dá um voto de confiança. Confia em mim, vamos fazer. Se não funcionar, a gente muda. Porque o processo de terapia é isso também. É um processo de parceria entre o terapeuta e o paciente. Mas eles ficam com raiva. Por quê? Porque eles querem um tutorial. Vocês, homens, vocês querem que A leve a B. Protocolo. Um protocolo. E não existe. Existe um raciocínio clínico onde a gente vai ser guiado, mas um protocolo não tem. Cada pessoa vai ter uma jornada. E aí o processo de terapia auxilia nessa jornada, que é muito mais de olhar para dentro do que você se munir de coisas que estão fora. Ah, eu estou com vício em pornografia, eu vou entrar ali no movimento NoFap, eu vou parar de me masturbar. Mas você já entendeu por que é que você está se masturbando com pornografia? Quais são os gatilhos? O que está fazendo com que você leve a fazer isso? Não é só sobre tirar coisas, é sobre se entender. Por que é que eu estou buscando pornografia? Qual é o problema que eu estou tentando resolver quando eu acesso a pornografia? Essa é uma pergunta que eu faço aos meus pacientes, eles pensarem sobre isso. No que é que ela está me ajudando? Porque nenhum comportamento se repete se ele não tiver uma função. Então já fica aí de orientação para vocês. Se quiserem começar a ressignificar a sexualidade, se pergunte: qual é o problema que a pornografia está tentando resolver para mim? E normalmente eles chegam na resposta que é estresse, que é o quê? Ansiedade? O leque é variado. Tem também uma questão onde a pornografia, a relação que o sujeito tem com a pornografia aparece como sintoma de algum transtorno mental. Isso acontece. Como assim? O paciente que é... O cara é TDAH. Uhum. Tem uma relação muito próxima entre a questão do TDAH e o uso problemático de pornografia. Por quê? Porque tem muito uma questão de desregulação emocional do TDAH. Sem a medicação, sem o diagnóstico, sem o tratamento, ele sente aquela inquietação e ele já aprendeu e percebeu que quando ele consome a pornografia, aquilo traz um alívio imediato. Por isso que... E essa coisa da dopamina também é intensa. Então, se eu tenho um lugar onde a dopamina é intensa e barata, o cérebro aprende fácil. Poucas coisas vão te dar uma dopamina tão fácil e tão intensa como a questão da ejaculação, do orgasmo, potencializado pela pornografia. É como se fosse um catalisador mesmo. Só que aí toda vez é como se você precisasse muito pouco para regular uma emoção e você usa uma enxurrada de dopamina para lidar com aquilo. Então não é sobre, eu não vou usar. É quando eu vou usar. Pô, se eu tô com tesão, eu tô com vontade, eu tô com tesão, eu quero me masturbar e eu vou acessar a pornografia, não é todo mundo que vai ter problema com isso. É como a questão, vamos pensar, podemos usar um raciocínio da questão do álcool. Tem pessoas que conseguem fazer uso recreativo do álcool. Não estou dizendo que álcool é saudável, que fazer uso do álcool é saudável, mas tem pessoas que conseguem fazer o uso recreativo. Tem pessoas que têm problema com álcool. É diferente. Então, tem pessoas que conseguem fazer um uso recreativo de pornografia. Tem pessoas que vão ter problemas com o uso de pornografia. Ou porque ela tem um quadro de compulsão sexual, e aí a pornografia está mascarando essa compulsão. Ou porque ela tem um quadro de TDAH, ou porque ela tem um quadro de fobia social. Olha o quanto a pornografia é um refúgio confortável para uma pessoa num quadro de fobia social, que não quer interagir, que não quer sair, que tem dificuldade de chegar em outra pessoa. Mas ela tem aquele desejo, mas ela não consegue chegar no outro. Chego na pornografia, eu resolvo esse problema. Por isso que eu vi essa pergunta. Qual é o problema que a pornografia está resolvendo para mim? Eu já recebi muitos pacientes que, na realidade, ele tinha fobia social. Então, ele chegava para mim para lidar com a questão da pornografia. Quando eu fazia a anamnese, a visão bem ampla da história dele, de vida e a história sexual, o que aparecia era toda uma sintomatologia de fobia social. Que loucura. E hoje, o que você estava falando em off pra mim é que pra você hoje não existe essa coisa de vício em pornografia, né? Pra mim não, né? Na verdade, pra ciência, pra nós, assim, eu falo, o paciente, você quer ler, não vou comprar briga com ninguém. Você que é público, você é paciente, você pode chamar do que você quiser. Pode chamar de vício se for a linguagem que mais te atrai. Mas o profissional de saúde que vai guiar um tratamento com o paciente, a gente não pode reproduzir a lógica do vício. Não é que eu acho, é que não
tem evidências de que, na realidade, não funciona. Não é vício em pornografia, porque não é um comportamento que a pessoa perde o controle. O que acontece, o correto de chamar é uso problemático de pornografia. Por quê? Porque não temos evidências robustas de que classifique a pornografia dentro dos critérios de vício. Para eu chamar algo de vício, o DSM, aquele guia que eu falei para vocês lá no começo, ele tem critérios para que eu possa chamar algo de vício, para que eu possa chamar algo de transtorno, para que eu possa chamar algo de disfunção, ele tem que atingir certos critérios. Para chamar de vício, eu preciso de uma série de critérios que a pornografia não atinge. Então não é sobre, não tem estudo. Tem estudo, e tem estudo comprovando que não atinge os critérios. Então, por quê? E por que isso é importante? Porque se eu chamo de vício, eu, profissional de saúde, e eu vou tratar como vício, eu estou cometendo iatrogenia. Eu estou piorando um quadro. Porque não é vício, não é 12 passos. Se eu pego um paciente e for tratar como vício, vou usar lá os protocolos dos 12 passos, não vai funcionar. Então, hoje, o que a ciência tem apontado e percebido é que a pornografia ela tem aparecido muito mais como sintoma de alguma questão, de algum problema que a pessoa tenha e ela está tentando lidar, do que de fato como um vício. Seria mais ou menos olhar para um outro caminho ali, mais parecido com como a gente olharia para a compulsão alimentar. E olha como faz, vou construir um raciocínio aqui, como faz um pouco de muito sentido. Quando eu penso na linha do vício, eu vou tirar algo que realmente não faz parte da condição humana. Vício, geralmente, a pessoa tem de álcool, drogas, substâncias psicoativas, que realmente não são coisas que fazem parte da vida. Se eu tirar álcool da minha vida, se eu tirar droga da minha vida, se eu me abster daquilo, a minha vida vai melhorar. Porque eu não nasci com aquilo. Então faz sentido o tratamento de abstinência. Agora, se eu penso a questão da pornografia sendo um caminho pelo qual eu lido com a minha sexualidade, todos nós temos sexualidade. Até o sujeito que não faz sexo tem sexualidade. Então, se é algo que existe dentro de mim, é muito mais lógico a gente pensar no raciocínio que a pessoa tem com a relação da alimentação. A nossa alimentação também é algo intrínseco. E existe pessoas que têm problema com a alimentação. As pessoas que têm... Por que a gente não pega as pessoas, então, que têm problema com a alimentação e trata pela via do vício? Porque não vai funcionar. Eu não posso abster a pessoa de comida. Eu não vou tratar uma compulsão com abstinência. Então, a pessoa que tem problema com alimentação é outra via, eu vou chamar de compulsão. E a gente vai fazer o quê? Melhorar a relação que a pessoa tem com aquele alimento. A sexualidade, como também é algo interno, é muito mais coerente eu lidar com essa questão como eu lido na questão da compulsão alimentar. Melhorar a relação da pessoa com a própria sexualidade. Mas aí, como? Como eu vou melhorar essa relação se em lugar nenhum se fala sobre sexualidade saudável, a sexualidade positiva, um viés mais positivo? É aí onde as pessoas realmente se perdem e elas não sabem a quem recorrer. E cria-se todo um mercado em volta dessa ideia da pornografia como vício, né? Vão ter um monte de influenciadores profissionais que vão passar justamente o contrário do que você está defendendo. Vão falar, não, você tem que parar de uma vez e isso é errado, você vai ter uma clareza mental, igual a gente estava falando. Isso. São os inquisidores do mundo atual. Se antigamente a Inquisição, os caras usavam batina, hoje eles usam terno, camisa preta de coach e vai vender curso. Por quê? Porque você sempre vai recair, você sempre vai procurar ele vai ter sempre um curso novo para te vender. Vai ter sempre um passo a passo para te passar. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Então, tem um viés mercadológico poderoso quando eu trato de vício. E por isso que é perigoso nós, profissionais de saúde, continuarmos repetindo esse discurso. Por quê? Quando a gente repete esse discurso, isso cria comoção popular. As pessoas começam a falar vício em pornografia, vício em pornografia. Quando as pessoas começam a falar sobre isso, isso começa a virar pauta para se discutir políticas públicas. As pessoas vão cobrar dos políticos providências com relação ao vício em pornografia. Já teve um debate no Senado sobre vício em pornografia, meio que, o que a gente vai fazer sobre isso? Então, quando eu começo a levar, aí vai para o Senado, eles começam a debater a ideia do vício, eles vão fazer, sabe o quê? Começar a criar instituições, igual tem lá pro AA,
Olha o quanto dá dinheiro, em muitos casos, muitas clínicas de reabilitação. Que não estou dizendo que não funciona, porque no caso do álcool, como é um tratamento, tem lá um porquê de existir. Mas imagina, vício em pornografia. Se é vício, vamos criar casas para... Olha todo o ideal, o ideal mercadológico que se cria em torno disso. E o que vai acontecer lá na frente? Não vai funcionar. Porque não é pela via do vício. É algo que faz parte do sujeito. A gente tem que melhorar a relação do sujeito com a própria sexualidade. E isso é um processo muito individual. E aí o caminho é muito mais desse processo terapêutico. Não, a pessoa pode desenvolver sozinha, se ele souber onde buscar conhecimento, se ele souber onde melhorar a relação. Porque entra na forma mais como eu lido com as minhas emoções. A pornografia é um excelente regulador emocional. Imagina, você tem uma questão, que você tem um desconforto, você tá inquieto, você chega em casa, você pega o pornô, você bate uma, você goza, você relaxa. Só que você tem gente que vai fumar um cigarro, né? Isso! Não tem gente que fuma um cigarro? É exatamente esse recurso. Então, beleza, realmente tirou o alívio de agora. Qual é o prejuízo do médio prazo do cigarro? A gente sabe? Qual é o prejuízo do médio prazo que a gente vê na pornografia? Aí a gente vê. Isso é interessante falar. Casais que estão desconectados, homens que estão dessensibilizados. Eles estão precisando de cada vez estímulos maiores para lidar com aquilo. Mas o fato de você precisar de um estímulo maior, que eles querem, a galera do coach quer justificar nisso também. Tá vendo como um vício que você precisa de dose maior? A questão da pornografia, você precisa... Nem sempre você precisa de dose maior. Pouquíssimos casos... E olha que eu já atendi muito paciente com queixa de pornografia. Eu sou conhecida como a psicóloga da pornografia. Já atendi muita gente. E pouquíssimas pessoas falaram esse negócio de que... Gabi, eu fui escalonando cada vez mais. Na verdade, o que acontece muitas vezes é... Puxa, eu acho que eu estou com disfunção erétil, eu acho que eu estou com ejaculação precoce por causa da pornografia. Será que é por causa da pornografia ou já era assim? A gente também coloca muitas vezes a pornografia num lugar de um algoz. A gente quer um vilão, a gente quer um culpado. Sim. Porque foi a pornografia. Mas como é que era antes? Como é que você lidou com a sua sexualidade? Teve um período que você lidou de forma saudável, estava tudo muito maravilhoso na tua vida sexual. E aí você passou a consumir pornografia e aquilo tudo desandou. Eu nunca atendi um caso desse. Sempre foi uma pessoa que desde muito novinho encontrou na pornografia ali um refúgio, nunca buscou conhecimento em outro lugar e assim foi se desenvolvendo a sua visão de eu sexual como alguém dependente daquilo. Isso é um problema mais comum nos homens? Sim, porque a pornografia é feita por homens, para homens.